Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa atividade hoje vai ser de língua portuguesa e nós vamos falar sobre o gênero textual piada. O que será que é uma piada? Será que vocês já sabem o que é uma piada? Já conhecem? Vamos ver o que significa então esse gênero textual. A piada, ela também pode ser conhecida como anedota. É uma breve história de final engraçado e às vezes é surpreendente. O objetivo da piada é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou em quem a está lendo. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também muito comum na nossa vida diária, no nosso cotidiano. É bem comum as pessoas contarem piadas para que as outras pessoas possam rir daquela história, achar engraçado. Quais são as características desse gênero? A primeira característica é que ela é um texto sempre curto, porque como ela tem esse objetivo de ser engraçada, ela não pode ser muito extensa, senão perde a graça, né? Ela apresenta características de humor, como já foi falado, é uma linguagem bem simples e mais informal, e ela é mais próxima da nossa oralidade. Como eu falei antes, as pessoas costumam muito contar piadas, né? Não ficar lendo elas. Elas leem até num primeiro momento, mas é mais comum as pessoas irem contando de uma para outra, aí você ouve e também passa para outra pessoa através da sua fala, através da oralidade. Mas hoje no nosso livro nós vamos ter algumas piadas escritas que nós vamos ler para poder entender. Então, na página 34 tem o primeiro texto aqui, ó, a primeira piada para que a gente leia. Então tá lá, na rodoviária, um senhor pergunta ao cobrador do guichê de passagens: "O senhor sabia que no mundo tudo é passageiro?" Aí o cobrador responde: "Sim, é verdade", diz o cobrador pensativo, "menos o cobrador e o motorista." Então o senhor estava se referindo a um passageiro de ônibus, né? Mas o cobrador ele pensou que ele estava falando que é passageiro de passar rápido, de alguma coisa que vai, que é transitória, que não fica sempre do mesmo jeito. Então, por isso que acaba sendo engraçado. Então, a letra A. Qual é o cenário em que ocorre essa conversa? Aonde está acontecendo essa conversa? Lá no início do texto ele já nos mostra que é numa rodoviária. Entre quais personagens está acontecendo o diálogo? Entre um senhor e o cobrador do guichê, né? O cobrador de passagens. Aí vocês vão localizar lá no texto qual que é a fala do senhor, o que o senhor fala nesse texto. Vocês vão pintar de amarelo. E a fala do cobrador, vocês vão pintar de verde. Depois vocês vão copiar a pergunta que o senhor faz aqui ao cobrador e vão circular a palavra que gera dupla interpretação. Então, qual é a pergunta que ele faz? O senhor faz ao cobrador: "O senhor sabia que no mundo tudo é passageiro?" Essa é a pergunta que o senhor faz para o cobrador lá do guichê. Dentro dessa frase, qual é a palavrinha que está gerando dupla interpretação? É a palavrinha passageiro, porque o senhor, ele se refere a esse passageiro como sendo alguém que está pegando o ônibus. E o cobrador já pensa que esse passageiro é algo transitório, é algo que vai passar, né, que não vai ficar para sempre. Aí, a gente ainda na página 34 tem ali, ó, o significado dessa palavrinha passageiro. Então, olha lá no dicionário como que vai estar o significado da palavra passageiro. É alguma coisa transitória, pouco importante, insignificante, ou pode ser uma pessoa que viaja no veículo. Então, a palavra é a mesma, escrita da mesma maneira, mas ela pode ter mais do que um sentido. Com que significado a palavra passageiro foi utilizada por quem fez a pergunta? O senhor lá, quando fez a pergunta para o cobrador, esse passageiro dele, ele usou com qual significado? Com o significado da pessoa que viaja em um veículo, não foi isso? Tanto que ele falou que tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. O cobrador do ônibus e o motorista do ônibus, né? E as outras pessoas vão ser os passageiros. E com que significado a palavra passageiro foi entendido por quem respondeu a pergunta? Ele entendeu como se fosse algo transitório, né, que ia passar, que não ia continuar existindo. Depois,
Na página 35, nós temos as duas últimas atividades. Também vai ter uma piada aqui, ó, o gênero que a gente acabou de aprender e as perguntas relacionadas a essa piada. Então, tá lá. Na escola, a professora perguntou aos alunos: vocês podem me dizer se táxi tem assento? Ritinha, mais que depressa, responde: é claro que tem, professora, senão os passageiros teriam que viajar em pé. Então, a professora, ela se refere ao acento gráfico da palavra, né? Que é esse acento que tem aqui na palavra no A. Já a menina, ela responde à professora dizendo que o acento que tem no táxi é o acento de sentar. Então, com que sentido Ritinha entendeu a palavra assento? Com o sentido de assento para sentar, para se acomodar, né? Vamos dizer assim, com o acento de 2 S's, que é o acento da gente sentar. Aí aqui vocês vão ter que pesquisar em um dicionário o significado das palavras abaixo. O acento com C e o acento com 2 S's. Quem não tem dicionário em casa pode pesquisar na internet. Na internet também a gente vai encontrar o significado. Mas se alguém não tem como pesquisar, eu já vou estar falando aqui no vídeo para vocês. O acento com C é o sinal gráfico, aquele acento agudo ali, a crase, o circunflexo, é o acento que nós usamos nas palavras, quando a gente escreve com a letrinha C. Quando nós escrevemos com 2 S's, mesmo tendo o mesmo som, mas a grafia, quer dizer, a maneira de escrever é diferente, o acento com 2 S's é o lugar aonde a gente usa para sentar, certo? Então, com C é o acento gráfico das palavras e com 2 S's é um objeto, algum local que a gente usa para sentar. Então, a confusão que Ritinha fez com relação à pergunta da professora se deu por quê? Por que será que a Ritinha se confundiu? Porque as palavras acento e acento têm o mesmo significado? Com 2 S's e com C, elas têm o mesmo significado? Não, né? Nós acabamos de ver aqui, a professora acabou de falar para vocês que não tem o mesmo significado. Porque as palavras acento com 2 S's e acento com C têm a mesma grafia? Quer dizer, elas são escritas da mesma maneira? Não são. Nós acabamos de ver que uma tem 2 S's e a outra tem o C. Porque, apesar de terem grafia e significados diferentes, as palavras acento e acento têm a mesma pronúncia. Então, essa é a alternativa certa. Claro, quando eu só falo a palavra acento, seja ela com 2 S's ou com C, não faz diferença na minha voz, né? Na minha pronúncia. Eu pronuncio da mesma forma. Então, por isso que a menina interpretou de maneira errada ali no caso, quando a professora perguntou sobre o acento do táxi, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando a professora, mas hoje as nossas duas atividades vão ser essa, da página 34 e da página 35. Qualquer dúvida é só me chamar. Uma boa atividade para vocês e até mais!